Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aí nós vamos ver, queridos, que tem algumas coisas interessantes nesse capítulo. Lucas, capítulo 19. Uma história conhecidíssima. Mas que nós vamos aprender coisas profundas dela. Lucas, capítulo 19, eu vou ler o primeiro versículo e cada pessoa que quiser poderá ler o versículo seguinte. Lucas, capítulo 19. Zaqueu, o publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje no teu casa. E apressando-se, desceu e recebeu o amor. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que ele Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos lá, queridos, fique com a Bíblia de vocês aberta em Lucas 19. É uma história que dificilmente alguém não conhece. Dificilmente. Zaqueu, o publicano. A história de Zaqueu, ela se torna especial, primeiro pelo motivo que ele entra na história. Jesus era uma pessoa conhecidíssima, muito conhecida, e despertava curiosidade, despertava medo de alguns, despertava interesse de outros. E Lucas, que é o autor do Evangelho, ele era um médico. Lucas não foi apóstolo. Lucas, ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos à base de pesquisa. Lucas ia no local, pesquisava, ele foi lá onde Jesus nasceu e fez pesquisa. Se você comparar Lucas com os outros evangelhos, você vai ver que Lucas tem muito mais detalhe que os outros, muito mais detalhe. Tem até uma parte, quando Jesus cura uma menina de febre, ele fala, a sogra de Pedro estava com febre, Lucas fala, João e Marcos e João falam, ela estava com febre. Lucas fala, ela estava com uma alta febre. Então, Lucas sempre dá detalhe. E Lucas, quando escreve sobre Zaqueu, ele traz alguns detalhes interessantes. O que a gente pode destacar aqui, queridos? A primeira coisa que chama a atenção de Zaqueu é ele ter vontade ou curiosidade. Ele não queria conversar com Jesus. O que diz o texto? Ele só queria ver. Ele só queria ver Jesus. Eu acho que ele estava tão ocupado, tão atarefado, que ele só queria ver. O interessante é que ele tenta e ele não consegue, por dois motivos. Quais são os motivos que ele não conseguiu ver Jesus? A multidão, porque ele é de baixa estatura. Mas, se a gente parar para analisar, isso não deveria ser problema. Mas o que a gente pode começar a determinar, a detectar, que a multidão não facilitou para ele. Ele era baixinho, provavelmente o que o pessoal fez? Ninguém deixava ele passar. Que todo baixinho, como que ele resolve? Se ele não está vendo, ele não é? Vai se esquivando, passando no meio de um, no meio de outro, até chegar lá. Então, dá-se a entender que a multidão não facilitou o acesso dele. Então, a multidão atrapalhou. Se ele fosse alto, né, vamos lembrar aí do rei Saul, a Bíblia diz que o rei Saul, do ombro para cima, ele se destacava. Ele teria visto Jesus. Zaqueu só queria ver Jesus. Mas dá-se a entender que ele queria ver Jesus de perto. Ele queria, não sei qual era o motivo, a Bíblia não fala, de repente ele quer, eu vi Jesus. Talvez seria só isso. O interessante é que Zaqueu, ele mostra algumas qualidades que ele tinha. Primeiro, ele era determinado no que ele fazia. Ele foi ver Jesus, não conseguiu, ele deve ter insistido. Qual foi a atitude dele?
ele corre adiante. Quando fala uma figueira brava, eu estudei, alguns estudiosos, era uma figueira que tinha espinhos, uma árvore com espinho. Agora, eu gosto de transportar, Zaqueu, para o nosso dia de hoje. Imagina agora imagina agora um homem de terno e gravata, o melhor terno e gravata e o melhor sapato, imagina isso. Eu quero que você imagine isso. Ele era rico, Zaqueu era rico. Né? A riqueza dele foi ilícita totalmente, porque, segundo estudiosos, como que Zaqueu fazia? Ele chegava para cobrar impostos, chegava ele e 2 soldados romanos. Primeiro que o pessoal já não gostava por causa disso. Zaqueu, sendo judeu, prestava serviço para os romanos. Já era errado. Vamos dar um exemplo, vamos supor que o frade seja escravizado. Os caras do condomínio dominam o frade todo. Aí eles pegam o Sidney e a Silvia para trabalhar para eles. Aí o Sidney e a Silvia vão lá na minha casa e me cobrar imposto. Eu vou gostar deles? Não vou, só daí não vou gostar. Mas como que Zaqueu fazia? O imposto era R$50, ele chegava lá e falou assim, ó, é R$100. Ó, vai pagar ou não? Então, quer dizer, ele ficou rico por ele defraudar o próprio povo dele. Já era ruim pagar imposto e ainda cobrava mais para ficar para ele. Então, ele era o cara antipático, aquele cara assim. Imagina um cara antipático, você vê que ele está prosperando, você fala, mas desse jeito é eu. Está prosperando com a desgraça dos outros. Zaqueu foi isso. Ele prosperou com total desgraça dos outros. Então, a multidão não era muito fã de Zaqueu. Nem pouco, em todo motivo. Ele tenta ver Jesus, não consegue, mas a gente vê que Zaqueu era uma pessoa que não desistia fácil. Então já imaginaram um homem de terno e gravata, sapato importado, aquele sapato, eu já vi um sapato bonito que ele em cima é branco, embaixo é preto, aquele sapato brilhoso. Então imagina um homem desse correndo, durante o dia, correndo e subindo numa árvore com espinho. Com certeza foi uma cena que eu acho que quem viu não esqueceu. Eu acho que de repente até Lucas registrou por causa disso. Ele ficou olhando assim, será que o senhor está fazendo? Zaqueu correndo? Zaqueu só andava acompanhado. Ele, para pegar água, quem pegava para ele, ele era rico. De repente agora Zaqueu correndo, sem os soldados romanos, sobe numa árvore, cheio de espinho. E detalhe, ele subiu e ficou esperando. Que ele chegou antes de Jesus e ficou. Agora eu fico imaginando um homem que está engravado em cima de uma árvore, ou sentado ou abraçado ao galho. Um dos dois. E com espinho. Naquela hora, se espinho incomodava ou não, não sei, mas estava ali. E aí ele deve ter visto Jesus começar a se aproximar. Ele falou, opa, vejo ou não vejo Jesus? Ah, claro que eu vou ver Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que quando Jesus chega debaixo da árvore, para susto de Zaqueu, Jesus olha e fala, Zaqueu, chama o homem pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Era surpresa para os dois lados. Primeiro, você já viu o rico deixar qualquer um entrar na casa dele? Não entra. A gente tem experiência que alguns ricos fazem funcionário, não tem entrada de serviço, não é assim? Tem entrada de serviço, o cara tem que entrar por trás, não é assim. Então, primeira coisa, por que surpresa, pastor? Quem era Jesus na época? Profissionalmente falando, filho de carpinteiro. Carpinteiro, vamos colocar aqui, seria como se fosse um pedreiro bem sucedido hoje, um serralheiro bem sucedido. Para quem é chefe publicano, chefe de cobrador de impostos, não é nada. Então, quer dizer, primeira coisa, um homem rico deixou que um cara pobre, simples, do povo, entrasse na casa dele. Primeiro assunto foi esse, porque o que diz aqui o texto? Versículo 6. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Quer dizer, ele não apenas recebeu Jesus, mas recebeu com alegria. Só que eu vou na sua casa hoje. Diz que ele desceu correndo, desceu depressa. E recebeu, quer dizer, primeiro, ele só queria ver Jesus. Segundo, concordo comigo que, na verdade, ele tinha uma outra intenção. Que na hora que Jesus fala, ele fica satisfeito. Então, de repente, ele não queria estar ali só por curiosidade. Tinha algo mais. Então, quer dizer, já que o teste depressa, recebe Jesus gostoso. Então, foi surpresa para os dois lados. Primeiro, porque um rico recebeu uma pessoa pobre, simples. Primeira coisa. Por outro lado, qual que foi? Jesus, sendo santo, entrou na casa de um pecador assumido. Todos nós somos pecadores. Mas o Zaqueu vai fazer questão que o pessoal soubesse que ele era pecador, é diferente. Ele roubava a céu aberto. A céu aberto.
E aí acontece o encontro. Jesus entra na casa de Zaqueu, né? Zaqueu recebe Jesus, Jesus entra na casa de Zaqueu. Mas, pastor, por que o senhor está destacando tanto isso? Vamos puxar pela memória? Jesus tem um encontro com uma outra pessoa rica. Jesus era no meio dos simples, mas Jesus sempre se encontrava com gente rica. Sempre. É incrível. Rica e de sabedoria. Jesus se relacionava com o povão, mas os encontros marcantes de Jesus eram com os ricos e os entendidos. Por exemplo, Nicodemos era pobre ou era rico? Rico. Era sem entendimento da Bíblia ou entendia muito a Bíblia? Entendia muito a Bíblia. Então Jesus encontra com Nicodemos. Aí depois Jesus encontra com o jovem rico. Aí depois Jesus encontra com Jairo, chefe da sinagoga. Podem ver que os encontros individuais de Jesus eram com pessoas célebres. Aí por que Nicodemos se encontrou com Jesus à noite? Provavelmente para preservar a sua imagem. Eu só quem me ver com Jesus vai me complicar. Aí o jovem rico se encontra com Jesus. Então por que eu estou destacando que Zaqueu recebeu Jesus? O jovem rico recebeu Jesus? Não. Jesus falou que ele, olha, você conhece a lei? Conheço. Então pega tudo que você tem e vende. A Bíblia diz que ele saiu porque ele estava com o coração preso. Ele tinha muitos bens e ele não podia fazer isso. E Zaqueu recebe Jesus, o homem rico recebe Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu, e aí que de imediato, no versículo 8, diz que Zaqueu se levanta e fala: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Queridos, nesse momento aqui, Jesus não tinha falado nada com Zaqueu. Nada. Mas o fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu já causou uma mudança em Zaqueu. Parece que não, queridos, mas aqui a gente vai achar duas doutrinas importantíssimas que a Bíblia fala e que a gente já passou por isso, graças a Deus, e outros vão passar por isso também. Primeira coisa, queridos, Zaqueu, no seu interior, tem uma predisposição de ver Jesus, de conhecer Jesus. A isso, queridos, essa disposição santa, essa disposição agradável, essa disposição boa, a gente chama de regeneração. Então, vamos lá. Qual é a disposição boa dentro do homem? Como que a gente chama? Regeneração. O que é regeneração? É quando Deus muda a disposição da pessoa. Vamos explicar. Todo ser humano, você pode olhar a criança, todo ser humano tem uma disposição, tem uma direção de fazer o que não é bom. Todo ser humano nasce assim. Porque todos são contaminados pelo pecado. Então, se você pega uma criança e fala, não faz isso, qual a tendência dela? É fazer aquilo que você falou para não fazer. Você pega uma criança ou um adolescente, qualquer que seja, deixa ele sozinho. Uma opção de vai ser o certo 100%. Estou falando um que não é crente. Fazer a opção de fazer certo 100% e fazer o mais ou menos, ele vai atender o mais ou menos. Porque a nossa disposição é essa. Quer ver? Tentar exemplificar mais claramente. Vou imaginar aqui, tá longe do almoço, a gente pode imaginar. Eu vou imaginar uma mesa de café aqui, igual a mesa de café que vocês tiveram. Morango, chantilly, bolo de floresta negra, Coca-Cola, suco de laranja, uma torta de morango, uma torta de limão, ovo mexido, salsicha, bacon, né, pão de hambúrguer. Imagina essa mesa toda. E aí do outro lado você coloca uma mesa só com porcaria. Cachorro morto de 4 dias, carne podre, lixo de banheiro. Você solta um urubu, ele vai aonde? Na carne podre. Porque é a natureza dele. O ser humano é assim. O ser humano sem Jesus, você põe uma coisa boa e uma coisa ruim. A natureza dele vai puxar pro ruim. É coisa do ser humano. Quer ver? Abre a sua Bíblia. Salmo 51, versículo 5, por gentileza. Salmo 51, 5 e 6. Quem achar pode ler. Outro procura Romanos 3, 23. 51, 5 e 6. Outro procura Romanos 3, 23. E o outro procura Romanos 6, 23. Pode ler? Pode. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebida. O que tu queres é um coração sincero.
Enche o meu coração com a tua sabedoria. Então, Davi fala, em pecado a minha mãe me concebeu. Eu nasci já no meio do pecado, eu já nasci contaminado, eu já nasci sujo com o pecado. Então, a nossa natureza é igual um trocadilho que eu faço, uma brincadeira que a gente faz. Olha como que a pergunta é simples, não sei se eu já fiz isso aqui, não lembro. Eu peco porque eu sou pecador ou sou pecador porque eu peco? Não, eu peco porque eu sou pecador. Eu já nasci pecador. Então eu peco porque eu sou pecador. É coisa assim, mas por que eu peco? Eu sou pecador porque eu peco? Não. Eu peco porque eu sou pecador. Eu já nasci, como que diz aí em Salmos 51, já nasci contaminado. Agora Romanos 3, 23. E depois Romanos 6, 23. Tem 3, 23 e 6, 23. Tem 6, 23 e 3, 23. 23, 3, 23. É. E não somente por causa dele. Não, 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que diz aí? Todos pecaram. Fulano, às vezes a gente comete essa falha, né? Não, fulano tão bonzinho, fulano tão certinho. Se ele morrer, vai para o céu. Todo mundo é pecador. Fulano é bom. Pode ser. Às vezes a gente vai no velório de uma pessoa, né, boa, uma pessoa tão boa morre e fulano vai nada vivo. Diante de Deus, todos são pecadores. Não tem. Esse aqui não, todo mundo é pecador. Agora Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então quer dizer, todos pecaram e quem peca morre. Então a regeneração vem mudar isso. Dentro de nós, de todos os seres humanos, tem uma predisposição para o mal. Todos nós. Se você observar, quer ver, você quer se conhecer, é quando você é exposto, quem não é cristão. Até quem é cristão tem esse problema às vezes. Quando você é exposto numa situação onde você é confrontado ou humilhado. Qual é a sua reação? A princípio, de se defender até agredindo. Porque a nossa disposição é o quê? É de uma autodefesa. Eu quero me defender. Eu falo, você está fazendo teatro, não é você faz isso? Às vezes é a nossa natureza. A gente não tem aquela natureza tipo assim, não temos. O Espírito Santo vem trabalhando nisso intensamente. Então, Zaqueu, ele já tinha experimentado a regeneração. O que é regeneração? É Deus mudando a disposição para uma disposição santa. Quer dizer, lá no fundo, Zaqueu já tinha uma vontade de conhecer Jesus. Aí ele vai e encontra com Jesus. Aí no versículo 8, quando Zaqueu se levanta, ele fala, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso aqui, querido, Zaqueu não tinha inventado não. Era uma lei que tinha no Velho Testamento. Se você defraudasse alguém, você tinha que devolver a pessoa 2 vezes mais. Vamos supor, você inconsciente matou o boi de alguém. Você alguma coisa matou o boi. Aí você tinha que dar 2 bois para a pessoa. Tinha que devolver 2 vezes. Zaqueu, ele vai além da lei. Ele vai além. Ele fala, não vou devolver 2 vezes não. Vou devolver 4 vezes. O que acontece aqui, queridos? A primeira coisa que acontece na vida do ser humano, em relação a Deus, em relação à salvação, se chama a vocação eficaz. Vamos tentar passar isso. Qual é a primeira coisa que acontece na vida do ser humano em relação à salvação? A salvação eficaz. É vocação eficaz. O que é vocação? É o chamado de Deus. É quando Deus chama a pessoa. É diferente. Eu entrego folheto é uma coisa, eu faço um ar livre é outra coisa, eu faço um curso para ser outra coisa. A pessoa pode aceitar ou não. Quando Deus chama, é aquele toque que Deus dá. Às vezes a pessoa é chamada num folheto simples, às vezes a pessoa é chamada numa oração. Tem pessoas, eu conheço, eu não sei se você está em Roderdona, eu vou levá-lo em Roderdona, depois quero trazer ele aqui. O testemunho dele é o Fernandão. Ele falou que ele se converteu no meio do carnaval. No meio do carnaval. Ele estava lá, dançando, sambando, de repente ele parou. Eu disse, o que estou fazendo aqui? Olhou assim, que é barulho todo, não. Isso aqui não é meu lugar, não. Aí veio uma angústia nele, ele saiu de lá e procurou uma igreja e entregou a vida de Jesus até hoje.
Então, quem fez aquele toque? Não tinha nenhum crente ali, com certeza. Não tinha nenhum pastor pregando a Bíblia. Foi Deus. Então, a nossa salvação começa com o quê? A vocação eficaz. O que é a vocação eficaz? É quando Deus chama a pessoa. E a segunda coisa que acontece no processo da nossa salvação se chama regeneração. E a regeneração, queridos, é diferente de conversão. A regeneração é quando a pessoa, eu vou falar aqui, muitos vão perceber, que conhece alguém que já está assim. A pessoa já está insatisfeita com o pecado que ela faz. Ela não quer mais aquele pecado. Ela já tem consciência, fala, eu não quero mais essa vida. Não é só porque ela está insatisfeita com a vida, não. Ela está insatisfeita com a tristeza que está dentro dela. O que acontece? É Deus que já começou a regenerar. Deus já regenerou aquela pessoa. Deus já colocou no coração daquela pessoa uma santa disposição. Ela não tem mais agora disposição prazerosa ou desejosa de pecado. Mas ela já rejeita aquilo. Ela já rejeita aquilo. Então, eu conheço algumas pessoas que já são regeneradas. Aí falta o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? A conversão. Porque a regeneração, queridos, é Deus mudando lá dentro, no seu subconsciente. A pessoa não sabe, não percebe, ela só começa a ver que ela não está mais à vontade com aquela situação. Ela não está mais à vontade com aquela vida de pecado. Ela se incomoda, ela inconsciente procura ler a Bíblia. Eu conheço pessoas assim, lá vizinhos da nossa igreja, as pessoas, elas fazem até, parece, não dá para muito entender não. Na hora que vai começar o culto, elas abrem uma cerveja e se sentam na porta da igreja, do lado da porta da igreja. Desrespeito. Assistem o culto todo daquele jeito. O que é aquilo? A disposição delas já foi mudada. Pode ser qualquer som, deixa o som ligado alto. Começa o culto, eu não preciso falar, eles abaixam o som e ficam lá sentados. Quer dizer, falta o que neles? A atitude e a conversão. Eles já estão insatisfeitos lá dentro. Eles já não querem mais aquilo para eles. Mas falta o quê? A atitude. Não, vou mudar. Quer ver um exemplo disso? Vou deixar a palavra para a pastora. Quer ver um exemplo disso? O filho pródigo. Que ele diz, caindo ele em si, ali já foi a regeneração. Mas se ele parasse ali, a história seria bonita como foi? Não. Não basta então só a pessoa ter a disposição mudada. Ele tem que mudar também. Em relação aos vizinhos lá, e eles chegam a comentar do culto, né? Eles prestam muita atenção, eles comentam até do louvor que cantou, da letra do louvor, mas do lado de fora, né? Não tem aquela... Teve uma, foi no culto antes do culto da volta. É hoje, quem lembrar, daqui a 15 dias vai ter o culto da volta aqui. Tá? Hoje à noite traz 3 nomes de pessoas desviadas, tá? Eu vou trazer o convite com o seu nome e o nome da pessoa. Depois eu explico mais detalhes. Teve um dia lá que a dona do imóvel foi incrível. Queridos, ela chegou na porta da igreja, não sei se ela estava com um copo de cerveja ou um lado de cerveja na mão. Chegou na porta da igreja chorando. Aí tinha uma senhora na porta e falou assim, hoje o pastor está jogando pesado, hein? Quando ela assim, entra, vai lá, aceita Jesus. Quando ela fez isso, o irmão dela gritou ela. Fulana, vem cá. Ela olhou, na hora, ela já estava na porta da igreja. A Fabiana, ela estava na porta da igreja. Aí, naquele dia também, realmente o Espírito Santo trabalhou. Cantei, ó que segue eu andei, e preguei sobre o filho pródigo. Ela estava na porta da igreja. Eu já tinha até visto, que lá tem um paravento. Ela estava na porta da igreja e a outra nem. Quando ela foi dar o passo, alguém chamou, o telefone tocou, acho que o irmão dela chamou, ela olhou, aí ela, outro dia eu vou para lá. Então, queridos, são pessoas que já têm a disposição santa. Quer ver um outro exemplo disso? Pessoas que te procuram para você orar por elas, ou para conversar com elas. Elas já têm a disposição de buscar a Deus. Já vão buscar a Deus. Foi o caso de Zaqueu. Zaqueu já tinha sido tocado pelo Espírito Santo. Porque um homem rico, uma pessoa rica, ela por si só, pessoa rica não, pessoa simples, pobre, sem dinheiro, classe média, classe baixa, ela por si só busca Deus? Busca. Ela está apertada financeiramente, quem vai ensinar com uma simpatia para ela arrumar dinheiro. Se ela está com problema no casamento, arrumar um feitiço para consertar o casamento. Quem busca Deus é uma pessoa já trabalhada por Deus.
Então, querido, Zaqueu buscou a Deus. Aí vem no versículo 8, quando Zaqueu toma a atitude de conversão. Aí vamos definir o que é conversão. Conversão tem dois elementos fundamentais. Quais são? Arrependimento e fé. Conversão desses dois. O que consiste conversão? O que é arrependimento? É a pessoa sair do pecado. Sair do pecado e ir para Deus. Então não tem como. A pessoa, eu me arrependi. Não foi para Deus, daqui a pouco vai acontecer o quê? Voltar tudo de novo. E aí, meus queridos, às vezes o pessoal confunde muito, eu já falei isso aqui, remorso com arrependimento. Remorso, a pessoa fica triste, chora, fala, mas depois faz a mesma coisa. Arrependimento não. Não é que a pessoa nunca mais vai pecar, mas ela não vai ter prazer de fazer aquilo. Vai incomodar a pessoa. Ela não vai ter mais aquele prazer de pecar, promover o pecado. Certo, queridos? Então, Zaqueu, ele teve a vontade interior dele mudada e teve atitude. E, queridos, o que a gente detectou aqui em Zaqueu? Uma coisa interessante que eu gostei de ver em Zaqueu. A lei falava que tinha que ser quantas vezes? 2 vezes. Zaqueu devolveu o dinheiro roubado. Zaqueu falou que ia devolver 4. O que a gente aprende aqui, queridos? Que o convertido, ele sempre vai além. Ele sempre vai além, quer fazer mais. E isso aí, queridos, é uma coisa normal. Quando nós amamos, e a gente ama, graças a Deus, o esposo, a esposa, o cônjuge, você só faz exatamente o que ele pede. Você faz a mais. Naturalmente, você faz a mais. Por quê? A sua intenção é de agradar. E quando a pessoa é verdadeiramente convertida, o que ela faz? Ela quer agradar. Agradar quem? A Deus. Porque a pessoa que se converte verdadeira, o que acontece? Ela tem noção exata do tamanho do milagre que Deus fez na vida dela. Ela tem noção exata do que aconteceu na vida dela. O milagre que Deus fez, os livramentos, a conversão, a mudança. E, queridos, uma coisa interessante, que graças a Deus não é possível, porque a pessoa tem uma noção do que é o inferno. Mas por que graças a Deus não é possível? Porque quantas pessoas que viriam para a igreja por medo? Não vou viver não. O cara não seria convertido, mas teria medo. Você gostaria que alguém te fizesse alguma coisa por medo? Você mandar a pessoa na ameaça ali? Ó, Fulano. Nem Deus não quer isso. Certo, queridos? Então... Mas o cara pode, tipo assim, vir para Jesus porque saber como é que vai, ou imaginar como é que vai ser o inferno. Exatamente. Mas aí, não com medo, uma hora tem que desenvolver o amor a Jesus. Exatamente. Não, mas o inferno, eu acho que deveria ser lembrado na hora de uma tentação. Você vai trocar a sua salvação, vai largar o céu pelo inferno por isso. Quer dizer, você tem aí 10, 15 minutos, 30 segundos, 1 hora que seja. Vai mudar toda a sua eternidade por isso? Não, e outra coisa, você nunca sabe com que intensidade que o pecado vai te envolver. É igual a historinha do macaquinho, não sei se eu já contei aqui, se a pastora contou. Né? Os 2 amigos se encontraram e falaram, tudo bem, beleza. E aí, qual a novidade? Pô, eu dei um macaquinho. Pô, que legal. Mas só que tem problema do macaquinho, tem muita pulga. E eu não sei o que eu faço. Olha só é o seguinte. Você dá um banho de gasolina no macaco. Depois que ele estiver bem encharcado, você coloca só um pouquinho de fogo nele. Aí eu vou embora. Tá bom. Passou um tempo. Encontraram de novo. Aí, fulano, vai no meio. E aí? Como que... e o macaco? Acabou a pulga? Acabou. E o macaco morreu também. A ideia do pecado é essa. O cara está cheio de gasolina. Tem tamanho de quantidade de fogo? Qualquer tamanho que for fogo é destruidor. É isso que é o pecado. Qualquer tamanho que seja pecado é destruidor. Não é só isso. Não é só isso. Pecado não tem tamanho. O estrago que ele faz é eterno. Igual a ministra falou. Não, amanhã eu me arrependo. Se você morrer hoje. A maioria das pessoas que morrem, vou falar até todas.
Deus avisa antes? Não, ele vai levar para o outro lado. Ninguém está esperando. Igual o acidente que aconteceu com a menina. 4 dias, sendo que não dormiu, na quinta-feira, mais uma revelação. Vou curtir, depois eu vou. Vai curtir, não passei, senão eu estou dormindo ainda. E foi salvo só Jesus. Provavelmente, pelos frutos, a gente está conhecendo a árvore. Está jogando a árvore? Não, mas se eu olhar na árvore, tem uma laranja, eu não vou falar que é uma árvore de jaca. Estou vendo laranja, não é uma árvore de laranja. Então, queridos, a morte, não tem como você falar, bom, vou programar aqui, tal dia, tal hora eu vou morrer. Ainda que seja suicídio, conheci um caso, eu até levei o pessoal no velório, um cara rico, lá em Minas, São Pedro dos Ferrinhos, cara rico, o cara que tem 4 casas alugadas, carro, tudo, é rico. E a cidade é um ovinho. 43 anos, novo. Falou que era o irmão mais bem sucedido de um total de 10. Resolveu cometer suicídio. Pendurou no 3º andar do prédio dele, amarrou uma corda e pulou. O que aconteceu? A corda arrebentou, ele caiu, ficou em coma 15 dias para depois morrer. Ele teve como calcular a morte dele? Não teve. Ele pensou que ia morrer ali na hora. Vou focar. Jogou o coma, a corda arrebentou, aí quebrou bacia, quebrou isso, vou morrer rápido. 15 dias em coma na UTI. Quer dizer, olha o desespero que foi para ele, andar inconsciente, mas para a família. Saber que seu irmão está menos de 1 ano, o pai já tinha morrido. Saber que seu irmão está no hospital por extrema fraqueza dele. Então, quer dizer, queridos, cálculo. Quando vai acontecer? Não tem como. Então, queridos, o que a gente vê aqui é o quê? Zaqueu tomou uma atitude que foi além. Aí, no versículo 9, Jesus faz a declaração. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Então, o que a gente tira daqui, queridos? Basta só ter Jesus na casa? Não. Tem que ter atitude que agrade a Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu e não falou nada. Mas depois que Zaqueu toma a atitude, Jesus fala, agora tem salvação aqui. Porque ele não apenas me recebeu, mas ele se converteu. Mas de Jesus ele não falou nada de salvação. Não falou nada. Aqui eu vou entrar na sua casa hoje. Jesus sabia que ia haver conversão. Sabia que ia haver salvação. Mas não falou nada. Aí a atitude. O que a gente percebe aqui, queridos? Oportunidade para ser salvo. Todos tiveram e todos vão ter. Todos vão ter. Tem aqueles que não ouviram o Evangelho, mas de alguma forma eles vão ter uma oportunidade de conhecer Deus. Quem vai pegar e aproveitar a oportunidade são eles. Aí cai naquele versículo lá, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, queridos, o que a gente aprende com o Zaqueu aqui? Que a oportunidade, ela vem nas nossas mãos. Vamos tirar algumas lições rápidas de Zaqueu? Não explica ele para mim, ninguém ainda, né? Vamos tirar algumas lições de Zaqueu. Primeira coisa, queridos, determinação. Zaqueu foi um homem determinado. Ele foi ver Jesus, a multidão atrapalhou. Ele foi ver Jesus, a multidão impediu. Ele foi ver Jesus, a multidão fez de tudo. Ele tinha um problema, ele era de baixa estatura, ele tinha antipatia do povo, mas Zaqueu nos ensinou o quê? Ele superou todos os obstáculos. Ele superou. A primeira lição que eu quero tirar de Zaqueu, devemos ser determinados. O que você quer? É isso. O que você quer? É aquilo. E a gente pode observar, queridos, como que às vezes, é aí que Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Um ímpio lança um projeto. Apareceu um obstáculo, o que ele vai fazer? Ele vai superar. O crente lança um projeto, apareceu um obstáculo, ele vai falar, não é vontade de Deus não. Eu só não falei nada. Não, Deus não quer, Deus não está nesse negócio, tem problema, a porta está fechada. Meu amigo, tem portas, está fechada, mas está destrancada. Põe a mão na maçaneta e empurra. Tem gente que quer que Deus destranque a porta, abra a porta e põe uma seta. Entra aqui. Só não, isso aí não tem jeito. Então a primeira coisa que a gente fez aqui é o quê? Determinação.
Ele subiu numa árvore cheio de espinho. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é a determinação. A segunda coisa que a gente vê aqui é o inquestionável. Obediência. Jesus fala, Zaqueu desce depressa. A Bíblia diz que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Queridos, obedecer nem sempre é uma coisa prazerosa. Geralmente não é. Porque quando a gente dá uma ordem, na maioria das vezes, não vou falar todas as vezes, a ordem vai contra a sua vontade. Você não está querendo fazer aquilo. Mas foi uma ordem. Zaqueu nos ensina o quê? Que Zaqueu não chegou assim, bom, hoje eu vou encontrar Jesus, chamar Jesus para minha casa. Não. Zaqueu falou, vou ver Jesus. Esse que é o objetivo de Zaqueu. Mas diante disso, Zaqueu vai lá e recebe Jesus. Então, Zaqueu nos mostra obediência. Não só pelo convite de Jesus, mas quando ele declara que iria devolver 4 vezes mais. Zaqueu obedece Jesus, Zaqueu obedece a lei do Velho Testamento. Aí, para a gente ter uma noção, como Zaqueu conhecia a lei. Então ele errava o quê? Consciente. Ele errava sabendo que estava errando. Ele não era inocente, não era ingênuo. Ele errava consciente. E queridos, a terceira lição que eu quero tirar da história de Zaqueu. Primeiro, ele foi determinado. Segundo, ele foi obediente. Terceiro, queridos, ele foi receptível a Jesus. Ele recebeu Jesus. Ele permitiu que Jesus entrasse na casa dele, e entrasse na vida dele, e entrasse no coração dele. Amém, igreja? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algo a acrescentar, algo a tirar? Na semana que vem, queridos, se Deus quiser,